sou Antônio, né, Macedo de Mello, falo de São Paulo, né, capital. E antes, a minha área de atuação sempre foi na área de importação e exportação, como despachante aduaneiro. Ai, então, que massa, cara! É uma área totalmente voltada para a área fiscal. Sim, você conhece bem. Total. Já tive muito, inclusive, na Polícia Federal, enfim. Mas como despachante, como aquela área de trabalho na empresa privada. E eu sempre admirei e sempre tive próximo de servidores públicos. Mas nunca me passou pela minha cabeça se tornar um. Então você até tinha vontade, mas não encarava porque, será que é possível? Será que eu tenho direcionamento? Mais sempre era sempre um desafio maior do que a sua capacidade. Então isso era tu tinha um pensamento de que não era capaz. Sim, e também... Esse pensamento existe hoje, Antônio? Não, totalmente contrário, não. Hoje não. Hoje eu sei que é possível. Que massa! Se a gente vai decorrer aqui, acredito que nós vamos, né, de alguma forma, falar a respeito. Mas, contudo, depois de mais de alguns 20 anos aí de área, quando no início da pandemia, mais ou menos 15 anos de empresa, eu tomei aquele choque porque, de alguma forma, eu fui selecionado, a dispensação. E aí, depois de 15 anos de empresa... 15 anos, numa mesma empresa. Em plena pandemia... Bem no início, um pouco antes, um pouco antes. E aí, em algum momento, né, eu sou um homem assim, de fé, né, cada um tem algo que se apega, e algo me direcionou a focar o concurso. E nessa dia, assistindo algumas lives, alguns direcionamentos, eu sabia que lá no fundo, se eu tivesse que escolher algo, era para a carreira policial. Por que você confiou em mim, cara? Por que tu confiou nessa doida aqui? Fala pra mim. Pela credibilidade que você já vem, eu fui assistindo alguns vídeos, alguns depoimentos assim, maiores até, né, como eu estou aqui. E aí isso passa muita credibilidade. Não tem como... E mesmo porque a sua carreira não se inventa. Você veio de um trabalho da Marinha, né? Você tem um histórico da Polícia Federal. Querendo ou não, eu sei o que representa. Porque lá em Brasília, não sei se você atuou lá, mas eu ia muito ali na parte da Polícia Federal, eu ia no setor de controlados, que eu dava entrada em processos e pegava a liberação. Em alguns momentos, eu tinha um atendimento pelo agente administrativo, que é a sua função. E eu achei muito interessante isso. Eu falei, é um lugar super, mega... Não tem como, a estrutura é surreal, né? Para quem é de empresa privada sabe. Isso sempre me encantou. Eu vendo você assim, acompanhando mais de 10 concursos, eu vejo que ninguém é incapaz dentro dessa realidade. Quando você começa esse preparatório, igual você me perguntou aí, eu comecei a te acompanhar e entrar no método 2021, aí veio a virada 2022, eu peguei muitas coisas do seu método. Não vou falar 100% porque é impossível, que eu tenho outras... Né? Mas eu se a pessoa pegar 50% do Falcão ali, ela já passa. É o que você fala. Não então, precisa assistir 100%, não. Se não tiver oportunidade, a gente vai estar... Agora eu vou te perguntar, você acha que é possível estar preparado para ter uma primeira aprovação em menos de um ano se aplicar o Falcão? Totalmente. Eu não tenho dúvida disso. Porque antes de conhecer, eu seguia um curso aí, aleatório, mas não tinha um acompanhamento assim como é no Falcão. Já começa por aí, uma turma fechada, que você tem vários, ainda que você não seja participativo, você tem orientações, tanto dos colegas, né, dos candidatos, que é um time só, ninguém... como você falou, acho que é muito bom você ver alguém ser aprovado, que está na mesma pegada que você. Se não for você, mas você precisa ter essa motivação de felicidade. Amanhã pode ser você também. Em quanto tempo que você teve sua primeira aprovação? Então, nessa parte aí, é o que acontece. Antes eu estava estudando bastante horas, mas eu estava reproduzindo muita coisa de uma forma não técnica. A verdade também bastante horas quanto, assim? Eu chegava a ficar aqui, tipo 6, 7 horas. E assim, seguindo essa parte da orientação do método mesmo, é a questão de você aproveitar ao máximo que tenha rendimento. Porque Quer dizer, estava estudando 6, 7 horas errado
pegou o método e diminuiu para quantas horas? Aí eu tô, no máximo que eu consigo ficar assim mesmo é de 3 a 4 horas, mas essas 4 horas ainda eu coloco no máximo. Isso que você me falou é muito interessante, porque já teve Falcão aqui que chega e fala, vou estudar 7, 8 horas. Aí daqui a pouco não tá rendendo, não tá evoluindo, não tá fixando, e não fixa. Aí eu chego ali marreto, não, no máximo 4 horas por dia. Você vai estudar de 2 a 4. Tá conciliando com o trabalho? 2, não tá conciliando com o trabalho? 3 a 4 horinhas. Você entrou no Falcão, decidiu estudar para área policial, concursos policiais. Exato. Com 6 meses sai o BGE, tu vai lá fazer para testar o método, passa. Aí você tem um tempo de adaptação, treino, começar a trabalhar, papapá. Se conta tudo, 1 ano e 3 meses depois que você entrou no Falcão, você está passando em 11º para a guarda. Mas se for contar em tempo de estudo, porque teve tempo que você entrou no BGE, começou a trabalhar e pá, eu poderia considerar, fala a verdade, tá? Que focado, estudando, seguindo o método, em 1 ano, sem tirar esse tempo que você ficou treinando e no seu início do BGE, tu teve 2 aprovações então, né? BGE e guarda. Exatamente. E sempre assim, aproveitando provas que vão acontecendo. Por exemplo, a Arujá eu fiz também, fui aprovado, mas não fui classificado.